10 horas e 3 minutos. Vejam aí então na tela da CNN Brasil, nós acompanhamos a imagem de Jair Bolsonaro nesta manhã de sábado. Ele está na cerimônia da Marinha do Brasil. É um evento no estado do Rio de Janeiro e Bolsonaro que acabou de chegar. Vamos acompanhando então o que está acontecendo. E Jair Bolsonaro, que apareceu poucas vezes para a imprensa, para o público, nos últimos dias, após ter perdido a eleição presidencial, esse deve ser o 5º ou 6º momento que Jair Bolsonaro aparece para a imprensa. A gente está registrando, então, a imagem para você que nos acompanha ao vivo, imagem do Rio de Janeiro, às 10 horas e 4 minutos, está feito, então, o registro. Vou em frente por aqui ou a gente acompanha um pouquinho as imagens? Ministro de Estado-chefe. Seguimos acompanhando, então. Vamos ouvir um pouco? Me parece que... Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Exatamente, que há ali Almirantes de Esquadra, um mestre de cerimônias falando. Vamos tentar ouvir um pouquinho? Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior. Ex-comandantes da Marinha, Almirantes de Esquadra, Roberto de Guimarães Carvalho, Júlio Soares de Moura Neto, Eduardo Bacelar Leal Ferreira e Ilques Barbosa Júnior. Deputados federais, Otônio de Paula e Hélio Lopes. Chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante de Esquadra, Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Ministros do Superior Tribunal Militar, membros do Almirantado, comandante da Academia da Força Aérea, Brigadeiro do Ar, Marcelo Gobet Cardoso, oficiais generais das Forças Armadas, representantes diplomáticos e adidos militares, membros da Sociedade Amigos da Marinha no Rio de Janeiro e autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 10 horas e 5 minutos. A gente segue acompanhando, então, o evento com a presença de Jair Bolsonaro. E eu vou contando para vocês o que exatamente vai acontecer por aí, tá bom? Qual que é a agenda desse sábado envolvendo o ainda presidente da República, Jair Bolsonaro, que está com uma postura ali diferente, né? Geralmente costuma caminhar, acenando para quem está em volta, sorrindo. E é uma repetição daquilo que a gente tem podido ver da postura do atual presidente da República após ter perdido as eleições, mas com uma vantagem, o vitorioso, né, com uma vantagem muito pequena, uma diferença muito pequena. Acabaram de cumprimentar ali Augusto Heleno e mais alguns integrantes desse evento, uma vantagem muitíssimo pequena. Basicamente, metade do Brasil ficou com Bolsonaro e metade do Brasil ficou com Luiz Inácio Lula da Silva. E depois dos resultados, a gente viu poucas vezes aparições de Jair Bolsonaro e geralmente conectadas com eventos militares, com eventos que carregam todo esse simbolismo da atuação militar no Brasil. Agora a gente vê também mais algumas imagens dos integrantes da Marinha ou da Escola Naval também conversando com o público presente. A gente está falando de um evento, então, da Escola Naval, que é uma cerimônia de declaração de guardas Marinha do ano de 2022. Então, o que a gente vê são quase 200 aspirantes de diferentes países que participam desse evento, e também é uma cerimônia que marca a formatura das primeiras 6 mulheres que integram os corpos da Armada e de fuzileiros navais que foram graduados pela Escola Naval. E Jair Bolsonaro continua aparecendo em tela, ocupa ali a parte central da tela, e já havia a previsão da presença do presidente da República no Rio de Janeiro, e que agora estão reunidos, imagino que cantando o hino nacional. Vamos só ouvir um pouquinho?
Tá então a imagem e o áudio também do momento do hino nacional nesse evento no Rio de Janeiro com a Escola Naval. A Escola Naval no endereço do Rio e que conta com Jair Bolsonaro, também a presença de diferentes parlamentares, também integrantes de ministérios do governo Bolsonaro, que tem se encaminhado para o fim, né, dessa história bolsonarista que durou nos últimos 4 anos. Bolsonaro que, ao assumir a presidência da República e até em momentos de campanha, vinha com um discurso muito forte de que não tinha interesse de concorrer à reeleição, que não era algo que estava no foco dele, que acreditava que uma gestão deveria durar por 4 anos e no decorrer dos 4 anos, então, sentado na cadeira de presidente da República, transformou essa decisão, assim, digamos, e virou a chavinha para uma reeleição, para esse, eu vou chamar de um projeto de poder, né? Porque é basicamente isso, quando eles olham de maneira estratégica para esses momentos eleitorais, e decidiu que seria novamente um candidato à presidência da República para poder viver por mais 4 anos toda a sua gestão e a sua estrutura de poder. O presidente que, quando assumiu também com a promessa de apenas 15 ministérios. Eu estou falando aqui dos ministérios para fazer um gancho com o que a gente estava falando agora há pouco dos novos ministérios do governo Lula. Quando Bolsonaro assumiu e até durante a campanha, tinha bastante a bandeira de limitar-se a 15 ministérios apenas. De alguma maneira para tentar enxugar o gasto público, para reduzir o tamanho de pastas e prometera que trabalharia em torno de 15 ministérios. Depois, no desenrolar dos 4 anos, a gente viu que esse número foi se transformando um pouco, o que também faz parte do jogo, e isso é muito habitual que ocorra, porque a expectativa ou a teoria, às vezes, pode ficar distante da prática, né, da realidade. E chegou a 23 ministérios, se eu não estiver enganada, mas entre 22 e 23 ministérios, um trabalho ali de muitas pastas que passaram por diferentes instabilidades na gestão, a exemplo da pasta da saúde, que a gente viu muitas trocas nos nomes, a pasta da educação também, com algumas polêmicas, o número de ministros girando em torno de 4 ou 5, e, ao mesmo tempo, alguns ministros que começaram e terminaram a gestão com Jair Bolsonaro, a exemplo do Superministério da Economia, né, por Paulo Guedes, que fez parte fortemente da campanha para que ele pudesse se tornar o presidente da República. Paulo Guedes é um exemplo de ministro que manteve-se ali firme e forte ao lado de Jair Bolsonaro, apesar de todas as instabilidades, não é mesmo? E muitos economistas, muitos especialistas chegavam a cogitar a possibilidade de que Paulo Guedes fosse mais um ministro que se retiraria do posto, e Guedes sempre mostrando, não, comecei uma história e vou até o fim aqui, colocando a expertise dentro daquilo que era possível para poder gerir uma potência que é o Ministério da Economia. Pois bem, fato é que vemos hoje então Bolsonaro nesse evento da Escola Naval, evento no Rio de Janeiro, essa que é a 5ª aparição pública de Jair Bolsonaro, e vocês devem lembrar que é bem habitual que nós vejamos nesses eventos, sempre eventos militares, né? Bolsonaro que parou de fazer algumas agendas públicas, parou de passar ali também pelo chamado cercadinho do Palácio da Alvorada também para conversar com seus apoiadores, as habituais lives de quinta, às quintas-feiras, as lives também pararam de ocorrer. As próprias postagens de Bolsonaro na rede social, elas ficaram um tempo sem existir e agora que voltaram, geralmente não tem nem legenda. Há quem diga, alguns especialistas digam que isso pode fazer parte de alguma estratégia para essa virada de mandato, outros que apuram também a possibilidade de ser apenas uma questão de não enfrentamento do resultado da derrota. O fato é que temos aí então Bolsonaro mais uma vez presente em um evento público.